Muitas civilizações floresceram e desapareceram, deixando apenas ecos de sua existência. Cidades grandiosas, outrora centros vibrantes de cultura e comércio, sucumbiram ao tempo, tornando-se cidades perdidas, como Atlântida, tragadas pelo mar do tempo. Mas o passado raramente se vai por completo, né? As histórias dessas cidades perdidas emergem novamente, revelando segredos fascinantes de povos e culturas que nos antecederam. Junte-se a mim, enquanto exploramos 10 dessas cidades perdidas, cada uma com suas próprias histórias extraordinárias, igual ao nosso folclore brasileiro, cheio de mistérios e causos de arrepiar. Nossa jornada começa nas alturas dos Andes peruanos, onde os picos imponentes escondem Machu Picchu. Redescoberta em 1911 por Hiram Bingham, essa cidade perdida é um testemunho da engenhosidade do Império Inca. Imagine a surpresa de Bingham ao se deparar com terraços agrícolas, templos e edifícios perfeitamente integrados à paisagem montanhosa. Acredita-se que Machu Picchu tenha sido um refúgio real para o imperador Pachacuti. Machu Picchu é mais do que um sítio arqueológico. É um lugar mágico que evoca a grandiosidade de uma civilização perdida. Nossa próxima parada nos leva às encostas do Monte Vesúvio, na Itália, para a cidade romana de Pompeia. Em 79 d.C., a erupção do Vesúvio lançou uma nuvem de cinzas sobre Pompeia, sepultando a cidade e seus habitantes, como se o vulcão tivesse fúria de Curupira. A redescoberta de Pompeia no século XVIII revelou um retrato vívido da vida romana. Caminhe pelas ruas de paralelepípedos e imagine os pompeianos em suas atividades diárias, como se você estivesse em Paraty, sentindo a história sob seus pés. Pompeia é um lembrete brutal da força da natureza, da mesma força do nosso rio Amazonas e da fragilidade da vida humana. Nossa jornada nos leva ao coração da selva cambojana, onde as ruínas de Angkor emergem da vegetação densa, como se fossem os cipós da nossa floresta amazônica, guardando segredos milenares. Angkor, a capital do Império Khmer, foi uma das cidades mais magníficas do mundo. No seu auge, a cidade se estendia por mais de 1.000 quilômetros quadrados, abrigando templos imponentes e palácios opulentos, como se fosse um Rio de Janeiro da Ásia. O monumento mais emblemático de Angkor é Angkor Wat, o maior monumento religioso já construído, comparável em grandiosidade ao Cristo Redentor. Explore os corredores labirínticos do templo e admire as cenas esculpidas nas paredes, contando histórias como as nossas lendas indígenas. Angkor é uma janela para o passado, onde a história e a natureza se entrelaçam em uma beleza impressionante. Capítulo 4. Petra, a cidade esculpida em pedra. Nossa próxima parada nos leva a Petra, a cidade perdida esculpida nas falésias de Arenito da Jordânia. Redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Caminhe pelo Siq, o cânion estreito que leva à cidade. Ao final do Siq, você verá a magnífica visão do tesouro. Capítulo 5. Mohenjo-Daro, Mistérios do Vale do Indo. Nossa expedição nos leva ao Paquistão, onde se encontram as ruínas enigmáticas de Mohenjo-Daro, uma civilização tão antiga quanto as histórias do nosso folclore. Redescoberta em 1922, Mohenjo-Daro revelou um sistema de planejamento urbano surpreendentemente avançado, como se fosse uma cidade planejada por Lúcio Costa, mas há milhares de anos. Ruas largas e retas, casas de tijolos de barro, sistemas de esgoto e drenagem, tudo isso sugere uma sociedade altamente organizada. O mistério que cerca Mohenjo-Daro é tão profundo quanto sua história, e as respostas permanecem elusivas, como os mistérios da Serra do Roncador. Capítulo 6. Tikal, a ascensão e queda de uma cidade maia. Nossa aventura nos leva ao coração da selva guatemalteca,
em busca de Tikal, uma das maiores cidades-estado maias, com pirâmides que parecem ter saído das telas de O Alto da Compadecida. Tikal, fundada no século III a.C., floresceu por mais de 1000 anos, tornando-se um centro político, religioso e cultural, como se fosse um salvador da Bahia da época. No seu auge, a cidade abrigava uma população estimada em 100.000 habitantes. Suba ao topo da grande pirâmide de Tikal e contemple a vastidão da selva ao seu redor. Uma experiência tão grandiosa quanto estar no topo do Corcovado. Por volta do século IX d.C., a cidade entrou em declínio, culminando com seu abandono. Capítulo 7. Palenque, o legado artístico de Pakal, o Grande. Nossa jornada pelo mundo maia continua em Palenque, uma cidade-estado nas terras baixas do México, com uma arte tão rica e vibrante quanto a nossa arte popular. Palenque se destaca pela elegância de sua arquitetura e a riqueza de suas inscrições hieroglíficas, como se fossem os grafismos da nossa cultura indígena. Caminhe pelo Palácio de Palenque e admire os relevos esculpidos que retratam cenas da vida de Pakal, um líder tão majestoso quanto um cacique indígena. Palenque é um testemunho da sofisticação artística e intelectual da civilização maia. Capítulo 8. Herculano, um vislumbre da vida romana preservada. Retornamos à Itália, às sombras do Monte Vesúvio, para explorar Herculano, outra cidade romana vítima da erupção de 79 d.C., um evento tão marcante quanto a nossa Inconfidência Mineira. Herculano foi atingida por um fluxo piroclástico que carbonizou instantaneamente tudo em seu caminho. Madeira, alimentos e outros materiais orgânicos foram preservados, proporcionando um vislumbre da vida cotidiana na Roma Antiga, como se estivéssemos abrindo um baú do tesouro da nossa história. Herculano é um lembrete comovente da força destrutiva da natureza e da riqueza cultural da Roma Antiga. Capítulo 9. Leptis Magna, a joia do Império Romano na África. Nossa expedição nos leva às costas da Líbia, em busca de Leptis Magna, uma das cidades mais grandiosas do Império Romano, com construções que fariam inveja aos nossos casarões coloniais. Fundada pelos fenícios no século VII a.C., Leptis Magna atingiu o auge de sua glória sob o domínio romano, como se fosse um Rio de Janeiro da época do Império. Caminhe pelo Decumanus Maximus, a rua principal de Leptis Magna, ladeada por colunas de mármore, e imagine o burburinho da cidade em seu apogeu. Leptis Magna é um testemunho impressionante da grandiosidade e do poder do Império Romano. Capítulo 10. Nan Madol, a Veneza do Pacífico. Nossa expedição termina em Nan Madol, a Veneza do Pacífico, localizada na ilha de Pohnpei, na Micronésia. Um lugar tão mágico e misterioso quanto a ilha de Marajó. Nan Madol foi o centro cerimonial e político da dinastia Saudeleur. Quem construiu essa cidade enigmática? Como os blocos de basalto foram transportados e erguidos? É como se os próprios deuses tivessem esculpido essa maravilha, como as lendas do Boto que constroem cidades submersas. Nan Madol é um lembrete de que ainda há muito a descobrir sobre nosso passado. Essas cidades perdidas nos lembram de que o tempo, embora implacável como as correntezas do Rio São Francisco, também pode ser um guardião. As ruínas que restam são como peças de um quebra-cabeça gigante, desafiando-nos a juntá-las para desvendar os mistérios do passado, como decifrar os escritos deixados em nossas pedras rupestres. A arqueologia nos permite vislumbrar a vida daqueles que vieram antes de nós, como folhear um álbum de família da humanidade. Ao explorarmos essas cidades perdidas, somos lembrados da nossa própria mortalidade, como um passarinho que faz seu ninho, vive e parte, e da resiliência da humanidade, que renasce como a flor do ipê após a seca.
Que outras cidades perdidas estarão escondidas, esperando para serem reveladas? A busca continua, assim como nossa sede por conhecimento e aventura.